Teorema da função implícita. Consideramos uma função f definida num conjunto aberto de Rn vezes Rm indo para Rm. E vamos considerar um ponto dentro de U e assumimos que f de x0 y0 é igual a z0, que é um ponto em Rm. Nós queremos resolver a equação f de x, y igual a z0 perto de x0, y0. E claro que essa equação tem uma solução x0, y0 pela definição de z0. Ou seja, este aqui é verdade, mas nós queremos achar outras soluções. Então, para começar, nós temos que entender, ter essa intuição que existem outras soluções ou não, e quando existem, nós queremos escrever y em termos de x, como uma função de x. Vamos começar com um exemplo. Consideramos a função f de xy como x² mais y², ou seja, vamos considerar o exemplo f de xy como sendo x² mais y². Portanto, aqui nm são iguais a 1 e temos uma função real. E nós consideramos um ponto 0 e 1, e o valor da função nesse ponto é igual a exatamente 1. Nós podemos averiguar que perto de x igual a 0 existem vários outros pontos que x² mais y² é igual a 1 e que y pode ser escrito como uma função de x. Claramente, isso é visível aqui quando consideramos x que estão entre menos 1 e 1, aberto. Para x pertencente a menos 1 e 1, nós podemos escrever y como sendo raiz² de 1 menos x², ou seja, uma função de x. Ok. Então, a ideia é escrever y como uma função de x quando f de xy é igual a z0, um valor fixo. Bem, para poder encaminhar na demonstração do teorema de função implícita, que vamos enunciar em breve, nós vamos fixar umas notações. A função f é uma função que está definida de um aberto de Rn vezes Rm em Rm. Nós sabemos que a derivada dessa função num ponto do seu domínio, vamos assumir que é diferenciável para começar, num ponto no domínio, x0, y0, observe que aqui x0 é um ponto em Rn e y0 é um ponto em Rm. Então, quando escrevemos x0 e y0, referimos já pontos em dimensões altas. Então, a derivada nesse ponto, que é um ponto do domínio, vai ser dada por uma matriz, que conhecemos o cara dessa matriz. Mas é importante aqui separar essa matriz por duas partes. Uma parte corresponde às derivadas com respeito das variáveis x1 até xn, que de fato vai corresponder às coordenadas, primeiras n coordenadas dos pontos em U, e depois y1 até ym, que são o restante das coordenadas de um ponto qualquer dentro do domínio que está aqui, o conjunto U. Portanto, nós conseguimos considerar derivadas parciais com respeito de diversas variáveis. Essas primeiras derivadas vão ser uma matriz submatriz e essas outras vão ser outra submatriz. Mas observe que essa submatriz B é uma matriz M por M, ou seja, uma matriz quadrada, pois se trata de M linhas, que são M funções coordenadas da função f, e tem M variáveis que estamos derivando. Então, nossa hipótese principal para obter y como uma função de x perto de x0 e y0 é que
essa matriz, essa parte da derivada, ou seja, a derivada com respeito da segunda parte das coordenadas, é inversível ou invertível. Então, teorema de função implícita diz o seguinte: seja f uma função CR, uma função SR, quando tem R derivadas, R aqui para mim vai ser um número inteiro, maior ou igual que 1, uma função SR quando tem R vezes derivada e a sua résima derivada, a derivada de ordem R, é contínua. Vamos considerar um ponto em U, vamos assumir, exatamente essa é a hipótese principal, como eu falei, vamos assumir que no ponto x0 e y0, essas derivadas parciais formem uma matriz inversível, ou seja, determinante diferente de zero. Isso quer dizer que essa matriz B é inversível. E vamos assumir que fx0 e y0 é igual a z0. Então, a tese do teorema é a seguinte: existe uma função num aberto V, né, que é um aberto em torno do ponto x0, né, tal que f de x e g de x é igual a z0. Ou seja, se a gente quiser fazer um pequeno desenho, nós temos uma função que, por exemplo, aqui é tudo R, N, R, M, e nós temos um ponto aqui, x0 e y0, e essa curva que eu desenhei, digamos, bom, não vai ser uma coisa de dimensão mais alta, mas é o local geométrico dos pontos, todos esses pontos aqui nessa curva aqui, são pontos que f de x, y é igual exatamente f de x0 e y0, que é o tal de z0. Então, o objetivo é mostrar que se a derivada da função f, essa função de duas variáveis, no caso da minha figura, mais, digamos, de m mais n variáveis, se a sua derivada com respeito de m últimas variáveis for inversível, então dá para escrever, como estamos vendo aqui, essa curva vermelha é nada mais do que gráfico dessa função g. Ou seja, dado qualquer x, existe um g de x, tal que o ponto x e g de x pertence a essa curva. Isso quer dizer que f de x e g de x, f de x e g de x exatamente igual a z0. A ideia é obter essa função g. A ideia é provar que essa função existe e entender as suas propriedades. De fato, calcular a sua derivada também. Ok. Vamos olhar um exemplo específico que aqui destacamos, né? Nesse exemplo, nós temos f de x e y igual a x quadrado mais y quadrado, no exemplo da circunferência. E o ponto que estamos considerando x0 e y0 é o ponto 0 e 1, este ponto aqui. E derivada de f com respeito da segunda variável é 2y, que nesse caso vai ser 2 vezes 1, que é exatamente 2, diferente de 0. No caso de uma variável, aquela matriz que referimos à matriz B virá exatamente um número, basta ser diferente de 0 para poder aplicar o teorema de função implícita. Isso quer dizer que perto do ponto x0 nós temos uma função, então existe uma vizinhança V, aqui em R, que 0 pertence a V, tal que f de x e g de x, e existe uma função g, tal que isto aqui é exatamente 1, como valia para o ponto vermelho, que no caso aqui g de x é a raiz quadrada de 1 mais 1 menos x ao quadrado. Bom, a importância desse exemplo é observar que existe ponto onde não dá para aplicar esse teorema, ou seja, não dá para escrever uma função, que é exatamente esse ponto aqui, né? Melhor utilizar isso. Nesse ponto 1, 0, se olhar para a derivada de f com respeito de y, é exatamente 0. E não dá para aplicar o teorema de função implícita, e observe que não dá para escrever
perto desse ponto uma função, né? Não existe uma função, porque aqui qualquer reta vertical intersecta em dois pontos, seja qual for o tamanho da vizinhança que você considera em torno de x, não dá para escrever uma função cujo gráfico coincida localmente com essa circunferência. Ok. Então vamos tentar demonstrar esse teorema. A demonstração, nós vamos lembrar que B era essa matriz, e essa outra parte a gente vai denotar por A, que vai ser uma matriz M por N. Então, teremos uma matriz M por N, que a gente vai chamar por A, e o B é uma matriz quadrada M por M, que A e B juntos vão A e B como matriz juntos, aqui do lado, uma matriz do lado da outra, vai fazer o papel da derivada de F. Então, nesse momento vamos assumir que o ponto x0 e y0 é a origem mesmo, é o ponto 0, 0. Nada vai mudar, isso aqui é sem perda de generalidade, apenas vai simplificar um pouco as contas. Então vamos supor que o ponto x0 e y0 era ponto 0, 0. Ok, então f de x, y, agora vamos escrever a aproximação de Taylor do primeiro grau para a função f, já que é diferenciável. Então f de x, y é exatamente f de 0, 0 mais derivada de f, né? Que é ax mais by. Observe que a derivada é a e b. Então isso aqui, quando multiplicamos por x, y, observe que x e y são pontos, respectivamente, em Rn e Rm. Então, A é uma matriz M por N, e B é uma matriz M por M, e X tem exatamente N coordenadas. Então, A age sobre X e B age sobre Y. E isto vai me dar exatamente a derivada. Então, aqui vai ficar ax mais by, mais, como sempre, o resto que depende do x e y. E sabemos que R é sublinear. Ok. Agora, bom, então observe que aqui eu estou assumindo que f de x0 e y0, que f de 0, 0 é exatamente 0. Ou seja, o gráfico que estou mirando é um gráfico que passa pela... Está valendo igual do ponto 0, 0, mas o valor da função também estou assumindo que é 0. Ok. Bom, obviamente, se não for, só subtrai e o resto é a mesma coisa. A derivada não muda. Bom, queremos achar a solução dessa equação. Isso quer dizer, de fato, queremos achar y em termos de x, né, como uma função de x. F de x, y é igual a 0. Nós queremos achar y como g de x para x's que estão próximos a 0. Então, olhando para essa equação, se colocamos f de x0 e xy é igual a 0, nós deixamos by para o outro lado da equação e multiplicamos por b inversa, ou seja, menos by fica igual a ax mais r, multiplicamos por menos b inversa, teremos y igual a menos b inversa ax mais r, que é a equação que está representada por aqui. Então, a equação que queremos resolver, ou seja, y vai ser uma função de x, essa função vai sair daqui. Mas o problema é que aqui nós estamos apenas vendo y como uma função de x, mas está aparecendo y de novo. Portanto, isso não é uma função de x. Ainda falta coisas para fazer. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte truque. Para cada x
nós vamos definir, então agora para cada x, eventualmente x vai ser perto de zero, aquele x0. Para cada x a gente define uma função kx que está definida da seguinte forma: y vai para exatamente essa expressão. Então observe que nós estamos buscando ponto fixo para essa função. Ou seja, para cada x eu terei uma equação ou uma função, no caso aqui. Então, kx é uma função que está definida num conjunto, de fato, do jeito que eu defini, é um subconjunto de Rm. Não vou dar nome para esse subconjunto, mas é um subconjunto de Rm e vai para Rm também, de novo. Isso, observe que x, no caso aqui, está em Rn, então AX, A é uma matriz M por N, quando aplica num vetor X em Rn vai dar algo em Rm, e depois multiplicado por B inversa também vai ser em Rm, aqui também está em Rm, então tudo isso está em Rm. Então observe que essa função kx é uma função de um subconjunto de Rm em Rm. De fato, essa função pode ser definida em Rm e Rm, mas nos interessa um subconjunto em torno de zero. O mais importante aqui é achar um ponto fixo para essa função. Para cada x, se eu achar um ponto fixo, se mostrar que esse ponto fixo é único, perto de zero, então, para x perto de zero, achar um ponto fixo aqui, isso quer dizer que para x perto de zero, eu estou achando um y que resolve essa y igual essa expressão aqui. Ou seja, o ponto fixo dessa função é exatamente quem resolve isto. Ok. Portanto, isso é o jeito de achar aquela tal função g de x. Ou seja, g de x eventualmente vai ser isto aqui. Vai ser a função que manda x para o ponto fixo de kx, que é uma função por sua vez. Ok, então vamos ver por que, em primeiro lugar, por que essa função kx tem ponto fixo e onde que tem ponto fixo. Para isso, eu preciso lembrar um teorema clássico de ponto fixo de contração. O teorema diz que se uma função, que no caso aqui vai ser o kx, se uma função está definida num espaço métrico completo e é contração quer dizer que distância entre hx e hy é menor do que lambda vezes distância x e y, lambda é estritamente menor do que 1, então ela tem um único ponto fixo. Existe um ponto fixo em x e não existe outro ponto fixo. Bem, então a nossa afirmação vai ser a seguinte, que existe um R, existe um número positivo, tal que kx, definido nessa bola fechada, né, que vai ser um espaço métrico completo, no caso, em Rm, e uma contração para todos os x que são suficientemente pequenos. Ou seja, observe que aqui para cada x eu defini uma função kx. Não todos os x vão ser de nosso interesse, pois de fato o teorema não diz que para todo x temos g de x. Para x próximo de zero. Então esse é exatamente o próximo de zero. Para x pequenos, nós vamos achar um ponto fixo para a função kx, que vai me fornecer exatamente o tal de g de x. Vai me dar a regra de g da função g. Então, por que essa função é uma contração? Se for contração, nós usamos o teorema ponto fixo de contração e achamos ponto fixo e estamos terminando. Ok. Para isso precisamos fazer um pouco de conta e definição de diferenciabilidade da função f. Então lembramos que f é uma função C1, então o resto, R, também é uma função C1. Isso aqui é claro porque o resto rxy que escrevemos é, pela definição, f de x menos
ax menos by. A e b são transformações lineares, né? E f é uma função C1, lineares são C1 também, portanto, combinação das funções C1 e C1. Então, R é uma função diferencial com derivada contínua. Além disso, derivada de R, como uma função, né, de m mais n variáveis, vai valer zero exatamente. Vai ser transformação nula. Por quê? Porque simplesmente calcular derivadas aqui. Derivada no zero, derivada de R no zero, no ponto 0, 0, e derivada de f no ponto 0, 0, menos a, menos b, de fato, então, que é, de fato, isto vai ser menos ab, menos a transformação que tem as matrizes A e B juntas. E lembramos que derivada de f no 0, 0 é exatamente A e B. Portanto, a diferença deles vai ser justamente zero. A matriz 0. Ok. Então, está claro, portanto, que derivada de R é zero. Isso aqui ou seja, que estamos, mais uma vez, estamos falando que se pegar uma função f, tira a sua derivada, o que resta é uma função cuja derivada é nula no ponto referido. Então, se R for pequeno, um número suficientemente pequeno, e x e y estejam com norma menor do que R, nós temos que R vai ser tão pequeno que nós tenhamos isso. Norma de B menos 1, norma operador de B menos 1, vezes norma de derivada de função R, né, função resto, com respeito das variáveis y, aqui vai ser uma transformação linear, de fato, em geral, quando que y tem m coordenadas, seja menor do que 1/2. Por que nós podemos escolher R tão pequeno que isso aconteça? Isso porque é justamente derivada no ponto 0, 0 é 0. E, portanto, perto de 0, 0, a derivada, pelo fato de que é contínua aqui, vai ficar perto da transformação nula. E uma coisa perto da transformação nula tem norma pequena, suficiente para garantir que multiplicada por B inversa seja menor do que 1/2 ainda. Então, essa vai ser a condição que a gente vai utilizar bastante. De fato, já vamos utilizar. Vamos aplicar o teorema valor médio para achar ou demonstrar o fato de que Kx é contração. Como que a gente vê Kxy1 menos Kxy2? Isso pela definição, só lembrando que quem era Kx? Kx era essa função. Então, Kxy1 menos Kxy2, essa parte cancela porque não tem y. Então, vamos ficar apenas com B menos 1 vezes Rxy1 menos Rxy2. Bom, de fato, aqui já utilizei o fato de que norma de B menos 1 de um vetor é menor do que norma operador de B menos 1 vezes este vetor, que é a diferença de dois vetores. Agora, novamente, aqui a gente usa teorema valor médio. Até aqui não falei do teorema valor médio. Agora sim, uso o teorema valor médio multidimensional para dizer que R de xy1 menos R de xy2 vai ser menor ou igual que o supremo de todos os possíveis valores que derivados de R com respeito de segundas partes pode obter, vezes norma da diferença y1 e y2. E lembramos que nós já tínhamos escolhido o R, né, tão pequeno que essa parte fosse menor do que 1/2, e, portanto, chegamos à conclusão que essa função é contração com taxa de contração pelo menos 1/2, que é um número menor do que 1. Então, nós podemos aplicar, sim, teorema de contração, uma vez que achamos um espaço métrico completo, que no caso aqui vai ser a bola de raio um número pequeno. O que vai ser essa bola? Então, vamos ver onde que temos que aplicar Kx.
primeiramente, pela continuidade, né? Vamos ver a continuidade de quem. Nós temos que, se módulo de x for suficientemente pequeno, isso muito menor que r, por exemplo, então kx de 0 é menor do que r sobre 2. A razão, novamente, é olhar para a definição de kx e usar continuidade. Kx é essa função. No zero vai ficar exatamente r de 0y. Então, b menos 1, essa parte some, vai ficar menos b menos 1, aplicado em r de 0y. Então, se a gente considerar norma de x suficientemente pequeno, kx de 0 vai ficar menor ou igual que r sobre 2. Então aqui nós olhamos novamente aqui kx de 0, de fato kx de 0, bom, x não é 0, perdão, então é menos b menos 1, ax mais rxy. O fato é que se x for 0, nós vamos obter, se x for 0, k0 de 0, de fato vai ser menos b menos 1, r de 0, 0, ok? Que é exatamente 0. E aí, pela continuidade da função r, e, obviamente, continuidade de transformações lineares, nós concluímos que se x for próximo a 0, kx de 0 também é suficientemente próximo de 0, e, em particular, podemos escolher menor do que r, como escolher menor do que r sobre 2, inclusive, escolhemos. Aqui. Agora, kxy, outro y, vai ficar menor do que, pela desigualdade triangular, vai ficar menor do que, bom, aqui usamos o fato de que é contração, vai ficar menor do que, para todo y menor do que r, vai ficar menor do que r sobre 2, mais r sobre 2, que vai dar r. Então, isso quer dizer que kx, como uma função de bola de raio r vai ficar dentro, a imagem vai ficar dentro de bola de raio R e é uma contração. Ou seja, esse fato de que kx manda bola de raio R dentro de bola de raio R que vem dessa desigualdade, vale para x suficientemente pequeno para garantir este fato que foi fundamental para concluir este fato final. Aí, para esses x's, kx tem um único ponto fixo dentro dessa bola, né, que exatamente vai ser nossa função g de x. Ok, agora vamos checar a diferenciabilidade da função g. De fato, provaremos que a derivada existe e no ponto zero vale exatamente essa transformação linear. Primeiramente, mostraremos que a função g é Lipschitz no ponto x igual a 0, antes de provar a diferenciabilidade. Para provar isso, a gente tem que mostrar que g de x menos g de 0, né, que é exatamente 0, então g de x menos g de 0, temos que mostrar é menor do que algum constante vezes norma de x. Agora, basta lembrar que g de x é a mesma coisa que kx de g de x, porque é ponto fixo de k de x. E acrescentamos e diminuímos um termo, e utilizando a desigualdade triangular, vamos ter um termo aqui, mais um termo aqui. Então, esse primeiro termo é kx de g de x menos kx de 0. Lembramos que kx tem propriedade de Lipschitz, dessa forma aqui. Kx de y1 menos kx de y2 é menor do que 1 meio de norma de diferenças. Obviamente, para y pequenos, que aqui estamos assumindo também. Portanto,
kx de g de x menos kx de 0 vai ficar menor do que 1 meio de g de x menos 0, que é justamente o termo que aparece aqui. E depois temos kx de 0, que é exatamente norma de, que é exatamente b menos 1 de ax mais r de x0, pela definição. Agora, isso aqui, por sua vez, se nós assumimos que L é a norma operador b menos 1 vezes norma de A, nós teremos aqui uma desigualdade triangular de novo. Esse termo aqui é menor, né, que norma de b menos 1 A de x mais norma de b menos 1 R de x0. O primeiro termo vai ser exatamente norma de b menos 1 vezes norma de A vezes norma de x, né, majorado por isso, que é exatamente L. Então, terá L vezes x. E aí, o outro termo é bem menor, de fato, para x pequeno, porque R é sublinear, portanto, basta lembrar que esse truque aqui, que b menos 1 R de x0, esse aqui é menor ou igual que norma operador de b menos 1, e eu divido por norma de x e multiplico por norma de x, lembrando que esse termo vai tender a zero, e esse é um número constante, portanto, para x pequeno, nós teremos que certamente esse é menor do que L vezes norma de x. E, portanto, temos L vezes norma de x, mais uma vez L vezes norma de x, teremos duas vezes L vezes norma de x. Então, esse 1 meio vai para o outro lado, e nós concluímos que 1 meio de norma de x é menor do que 2L, e, portanto, multiplicando por 2, norma de x vai ficar menor do que 4L. Ou seja, primeiramente, a gente concluiu que 1 meio vezes norma de g de x é menor do que 2L vezes norma de x, e multiplicando por 2, concluiremos essa propriedade, que é exatamente a propriedade de Lipschitziana da função g no ponto 0, com constante de Lipschitz 4L aqui, no caso. Agora vamos assumir por algum segundo que g é diferenciável e vamos achar realmente qual que tem que ser a derivada para a qual temos que fazer a busca, né? Bom, lembrando novamente, essa é a equação para achar g, né? F de x e g de x, que está sendo igual a z0, um valor constante. Portanto, se eu derivar de dois lados, né, esse lado, por ser constante, não depender de x, vai dar zero, e esse lado, pela regra de cadeia, etc., nós teremos a mais b vezes derivada de g no ponto zero, e então a gente pode resgatar a derivada de g no ponto zero, levando a para o outro lado, dá menos a, e multiplicando por b inversa, teremos esse candidato para a derivada de g no ponto zero. Então vamos averiguar que a derivada no ponto zero tem que ser exatamente essa transformação linear. Então, para isso, vamos verificar a estimativa de Taylor, né? A estimativa de Taylor, ou seja, eu tenho que escrever g de x menos g de 0 menos essa transformação que é candidata para a derivada no x, e tem que verificar que essa expressão aqui é algo sublinear. Então, apenas lembrando que g de x o que era, né? G de x satisfaz essa equação, como iniciamos a nossa conta. G de 0 sendo 0, nos resta somente b menos 1 de r de x e g de x, que por sua vez, novamente, a norma desse vetor é menor do que norma operador de b menos 1 vezes norma desse vetor. E que nós podemos escrever este aqui como sendo, repito, norma de b menos 1, operador b menos 1, vezes e de x, g de x, lembrando que e de x, g de x é apenas dividir esse termo aqui, né, por norma de x mais norma de g de x, ou seja, divido ou multiplico. Mas a ideia é que, por ser sublinear, esse aqui por ser sublinear, ela
essa expressão é dividido por norma de x mais norma de g de x tende a zero. Bom, de fato, para ser mais precisa, né, conforme as nossas definições, o ser sublinear quer dizer que r de x e g de x, a sua norma, dividido por norma do vetor x e g de x, este que vai tender a zero. Mas isso é a mesma coisa, essencialmente, é a mesma coisa que rxg de x, dividido por norma de x mais norma de g de x, tende a zero também. Isso porque, de fato, este aqui é nada mais do que raiz quadrada de norma de x quadrado mais norma de g de x quadrado, certo? Então, um exercício pequeno mostrará que essas duas coisas são equivalentes, de fato. E aí, nós teremos aqui, utilizamos que norma de g de x é menor do que 4L vezes norma de x. Com essa norma de x aqui, deixar na evidência a norma de x, ficamos com esse número constante, esse aqui tendendo a zero, e ganhamos o que queríamos, ou seja, mostramos que essa diferença, né, ficou, quando divido por norma de x, está tendendo a zero. Tudo isso aqui tende a zero, porque aqui é constante, isso tende a zero. Portanto, todo esse restinho dividido por norma de x tende a zero, que é justamente a definição de esse termo ser sublinear e, por consequência, demonstrando que este cara aqui é exatamente a derivada da função g no ponto zero, ou seja, essa transformação linear que merece ser chamada de derivada. Uma conta similar mostra que em qualquer outro ponto x também, naquele domínio x suficientemente pequeno, né, é dado por essa transformação linear, onde bx e ax são, respectivamente, matrizes parciais, né, da derivada parcial da função f. Portanto, concluiremos que a derivada de g é uma função contínua, né? Então aqui estamos vendo já que a derivada de g com respeito de x é dado por essas transformações lineares, que por sua vez são contínuas, certo? Porque a função f satisfazia essa hipótese de ser 1, né? A sua derivada era contínua. Então isso quer dizer que a derivada de g é contínua, esses aqui variam continuamente com x, e, portanto, g próprio é uma função C1. Vamos concluir, só terminar agora que g de fato é CR, se a função f fosse CR. Para provar isso, usamos a indução, né? Como que utilizamos a indução? Para r igual a 1 já provamos, e vamos supor que para r qualquer vale, vamos assumir na hipótese da indução que vale para r menos 1, e vamos provar que vale para r também. Ok, então se f é CR menos 1, sabemos que g também é CR menos 1. E vamos provar que se f é CR, g também é CR. Ok. Já que vale para r menos 1, nós concluímos que g é CR menos 1. G sendo CR menos 1, quer dizer que esses AX, BX, são composições de funções CR menos 1, e concluiremos que vão ser funções CR menos 1 também. Sendo CR menos 1, derivada de G é CR menos 1, certo? Derivada de G é dada por essas transformações, e a gente está assumindo que essas transformações são CR menos 1, e, portanto, G próprio vai ser uma função CR. Se a sua derivada é CR menos 1, G é CR. Então, aqui nós terminamos a demonstração.